Bom dia, pessoal. O Ícaro, aluno da turma de estática, me perguntou algumas dúvidas sobre esse problema aqui, o problema 6.10 da edição 12 do Hibbeler. E eu acho um problema interessante para ilustrar alguns conceitos para vocês. Então eu vou resolver algumas questões sobre esse problema aqui. Ok? Então o problema é uma treliça que está apoiada nos pontos A e E em pinos. E sobre ela agem duas forças externas, uma força P1, que tem um valor de 4 kN, e uma força P2, que no 6.10 tem um valor de 0 kN. Você não tem força aí, né? No problema seguinte, você já tem forças nesse nó aqui, né? Então vamos tirar essa força aqui, né? Nesse primeiro problema, essa força não existe, e vamos resolver o problema sem essa força. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando vai resolver uma treliça, equilíbrio de uma treliça, é se perguntar se a treliça tem membros de força nula. Ok? E de fato tem, né? Lembrem aquela regra dos três membros. Se você tem se você tem um nó livre que conecta três membros e dois deles são colineares, então o terceiro é de força zero. É o caso do nó D e o nó B. Beleza? Você tem aqui a esse nó estão conectados três membros, dois deles são de força nula, desculpem, dois deles são colineares, logo DF seria um membro de força nula. Okay? Mesma coisa para aqui, né? Um nó livre, lembrem que um nó livre é um nó sobre o qual não agem forças externas. Né? Por exemplo, esse nó aqui não é livre, igual que os nós A e E não são livres porque são nós que estão conectados a apoios, né? Então você tem forças aí de reação dos apoios. Logo a gente tem que o membro VG e DF são membros de força nula, a gente pode tirar já eles daí, né? E assim a gente vai simplificando a treliça. Ok? Então, será que tem mais membros de força nula? Bom, eu deixo para vocês pensar que, de fato, o membro CF e FE também são membros de força nula. A mesma coisa para AG e BC. Apenas você tem que analisar o equilíbrio desses nós aqui. Se você analisa o equilíbrio do nó G e do nó F, você chega a que esses membros são de força nula. Né? Basta você colocar aqui um sistema de eixos coordenados. Aqui também pode ser. E analisar o equilíbrio desses nós. Né? Eu vou deixar para vocês pensar nesse problema aí, que não é complicado. Beleza? Logo, os membros são de força nula e a gente pode também tirar eles do análise do problema. E assim a gente vai simplificando a treliça. Ok? E reparem que a gente agora está ficando com uma treliça muito mais simples. Ou seja, apenas temos 1, 2, 3, 4 membros para determinar as forças negras. Ok? Mas também reparem que o sistema é muito simétrico, né? Você tem que essas distâncias aqui são iguais e essa força está exatamente no meio dessa distância. Logo, a força sobre esse membro seria a mesma força, o módulo seria igual à força sobre esse. Mas como esses membros são colineares, estão conectados ao mesmo nó, então a força nesses membros são iguais, a mesma coisa para a força nesses dois membros. Significa que a força nesses quatro membros é a mesma em módulo. Então, a gente basta então descobrir a força em um desses membros e a gente teria o problema resolvido. Tá? O problema de descobrir os membros, a força em todos os membros da treliça se reduz a descobrir a força em um membro da treliça. A gente pode fazer várias coisas. Uma das coisas que a gente pode fazer é descobrir as reações dos apoios, ok? E analisar o equilíbrio dos nós E e A. Né? Lembrem que os apoios são em pinos, eles têm sempre, em princípio, duas forças. Okay? Na horizontal e na vertical. Tá? A gente pode descobrir essas forças e, por exemplo, aplicar a regra dos nós, ou aplicar o método dos nós no nó A e analisar a força que faz esse membro sobre o nó A, que equilibraria a força X e Y. Né? Okay? Igualmente por aqui, para a Y e a Y. Mas tem outra forma de a gente resolver o problema e é usando
o nó C. Nesse caso, já você tem uma força sobre esse nó, uma força externa, P1, que vale 4 kN, e não seria necessário descobrir as forças da reação dos apoios, né? Então, sempre que você puder resolver o problema sem necessidade de descobrir a reação dos apoios, é melhor, né? Tá? Então, como as forças nesses membros são iguais, analisando o equilíbrio do nó C, você teria que esse membro faria sobre esse nó uma força, que eu vou chamar de DC, que deve ser igual em módulo a força que faz esse membro sobre o nó C, que eu vou chamar de DC. Tá? Logo, o equilíbrio desse membro implica que as componentes Y dessas duas forças somadas, essas duas componentes, elas devem equilibrar P1. Então, basta você projetar na direção vertical e você vai ter que o equilíbrio do nó implica que a soma dessas duas é igual a P1. Então, vamos descobrir essas componentes, né? Porque pela direção horizontal, pela simetria do problema, você teria que a componente horizontal de BC se deve equilibrar com a componente horizontal de DC. Tá? Bom, como a gente descobre as componentes verticais? É muito fácil, né? A gente tem um triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Você pode projetar por esse ângulo aqui, por exemplo, e a gente pode calcular esse ângulo aplicando alguma relação trigonométrica, né? Por exemplo, a tangente desse ângulo seria o cateto oposto, que é igual a 2, sobre o cateto adjacente, que é igual a 1,5, né? Eu vou escrever ele como 3,5. Então você pode pegar a calculadora aí, calcular esse ângulo e projetar na direção vertical essa força fazendo o cosseno do ângulo. Tá? Mas eu vou ilustrar para vocês uma outra forma de descobrir essa componente que não implica você resolver alguma relação trigonométrica ou usar uma relação trigonométrica. A gente pode fazer à mão facilmente. E é a seguinte forma: a gente pode descobrir essa distância aqui, tá? Que pode ser por Pitágoras, né? Ou pode ser da seguinte forma, né? Se você descobre essa distância, então essa componente seria o cosseno desse ângulo, que é o cateto adjacente sobre essa hipotenusa. Tá? Mas a gente pode, olhando para esse triângulo aqui, a gente pode aplicar aquela regra do triângulo fundamental. Ou seja, isso aqui é um triângulo fundamental, aquele triângulo 3, 4, 5. Como a gente pode ver isso? Por isso eu coloquei aqui 3,5, né? Você tem 3,5 aqui. Esse 2 eu vou colocar como sendo 4,5. 4,5 igual a 2, né? Então, se por aqui é 3,5, por aqui é 4,5, quanto vale essa distância? 5,5, né? 5,5. Tá? Significa que a componente DCY seria igual a DC, cosseno desse ângulo, mas o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é 3,5, sobre a hipotenusa, que é 5,5. Então isso dá DC 3/5, né? Tá? Mas DC é igual a BCY, ou seja, DCY é igual a BCY, logo isso aqui é igual a BCY. Então basta isso aqui, evidentemente, a soma dessas duas vai ser igual a P1. Então a gente já resolve o problema facilmente. Só queria ilustrar essa forma de você descobrir, né? Porque uma das dúvidas do Ícaro era por que usam aquele triângulo fundamental, que no Solution usam um triângulo fundamental. Tá? Bom, então deixo para vocês terminar o problema, né? Que já está encaminhado, e pensem no problema 6.11, onde agora P1 vale 3 kN e P2 já não é 0, P2 igual a 2 kN. Esse P2 estaria agindo aqui nesse ponto. Ok? Bom, então deixo esse problema para vocês pensar aí. Muito obrigado e até a próxima.